teu nome é o que pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Tome vossa sede, por gentileza. Amados, o culto hoje é um culto de missões, um culto informativo, e eu louvo a Deus pela oportunidade de poder estar também ao microfone para trazer boas notícias da obra do Senhor. Antes eu quero ler a palavra de Deus. Quando eu estava orando e pedindo a Deus orientação para uma palavra nesta noite, me veio exatamente um texto bastante conhecido no trabalho missionário, Mateus capítulo de número 9, versículos 35 ao 37, que vai falar de um missionário que os irmãos cantaram há pouco. Ele está aqui. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. E então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Amados, o tempo não vai nos permitir a fazer muito comentário, mas eu havia preparado ali no computador algumas fotos do último trabalho que nós tivemos agora no final de março, realizando no campo missionário na região de Nova Açor, Cipó, Ribeira do Amparo e Tucano, no sertão da Bahia. E louvamos a Deus pela grande vitória que o Senhor tem concedido a todos nós. Essa foto, eu tinha apenas 9 anos de idade, quando eu estive junto com meu pai e mais alguns irmãos, dirigindo o primeiro culto nesse lugar. Está demolido, hoje foi transformado essa região por nome Várzea da Ema, a 150 quilômetros da divisa com Pernambuco, e eu tive a oportunidade de estar agora nesse mês de março passado, visitando esse local e pregando a palavra de Deus no povoado, aonde eu pude recordar a minha infância e aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Aí estamos com alguns irmãos que estão nos visitando. Pode ir passando mais rápido. Essa é o povoado de Várzea da Ema. E Deus está salvando. Aí nós estamos já num culto de adoração a Deus no templo para a grandeza do reino de Deus. Aqui é um outro local por nome Raspador, na região de Ribeira do Amparo. É a inauguração de mais um templo. Este, se não me falha a memória, é o 23º templo construído. Coincidentemente, quando o pastor Joel foi para os Estados Unidos, foi quando eu também saí de São José dos Campos com um trabalho de evangelismo, com um serviço de som, num carro com um reboque, e começamos também em 1996. Então 21 anos já se passaram. Aí estamos aí num culto de adoração ao Deus nessa inauguração. Esse grupo, eu falo sempre aos irmãos aqui dos quilombolas. Esse grupo que está cantando aí de azul
são exatamente o grupo mais recente que recebeu a Jesus como Salvador e foi criado o conjunto Ágape, e eles estão louvando ao Senhor. Ali a turma das crianças também, lá no local da Várzea Grande, ali minha esposa está dando uma palavra, já num outro trabalho, que louvamos a Deus pela vida da minha esposa, essa grande companheira que Deus tem nos dado. Pode passar. Esse garoto, esse trabalho que eu visitei agora no mês de março, esse nosso missionário que está abraçado com esse garoto, ele está com essa gravata, eu já contei isso na escola dominical, é uma região aonde o Evangelho já passou por lá há mais de 30 anos, mas não houve desenvolvimento. Mas esse nosso missionário, irmão Francisco, eu coloquei lá, já vai fazer uns 2 anos, e ele começou evangelizando o pior lugar, só tem traficante e drogados. E esse garoto, quando eu cheguei, eu estacionei o carro, era um culto na frente de uma rua, eles puseram iluminação, esse garoto chegou para mim, eu estava colocando a minha gravata, lá é difícil eu usar paletó, mas estava colocando a gravata, e esse garotinho chegou para mim e disse: pastor, o senhor pode pôr uma gravata em mim? Eu digo: mas eu só tenho essa. Ele disse, tirou uma do bolso e disse: olha, eu tenho essa aqui, eu cortei, mas dá para o senhor fazer o nó para mim pôr? Eu digo: tá bom. Coloquei a gravata nele e, para minha surpresa, quando o missionário começou o culto, deu oportunidade para esse garoto. Ele tem apenas 13 anos de idade, e olha que testemunho lindo. Ele disse para todo aquele público de mais ou menos umas 100 pessoas que estavam naquele culto à noite, em plena segunda-feira, ele disse: olha, eu quero dar o meu testemunho. Eu tinha 9 anos de idade quando eu comecei fumando cigarro, depois passei a fumar maconha, me envolvi nas drogas e era o responsável pelo tráfico infantil de droga aqui, mas Jesus me salvou. Hoje eu tenho 13 anos. Aleluia! E ele, entusiasmado, ele virou para trás e disse: pastor, quando o senhor voltar na próxima vez, eu quero descer as águas batismais. Aí nós já estamos num trabalho também, o tempo não permite comentar. Aí são grandes irmãos aí louvando ao Senhor, pode seguir. Esse trabalho é uma outra comunidade dos quilombolas que eu não conhecia, fiquei conhecendo nessa viagem, na região da cidade de Caldas de Cipó. Hoje, amanhã fazem 15 dias. Foi feito, eu estou aí num domingo à tarde visitando esse local. E aconteceu que amanhã vai fazer 15 dias. Foi feito um trabalho de evangelismo com um carro de som que nós temos lá. E a notícia foi maravilhosa. Eu não pude colocar as fotos, mas 3 vidas receberam a Jesus como Salvador. Os irmãos continuem orando por esse trabalho para a grandeza do reino de Deus. Pode passar mais rápido que eu só vou falar no final. Só mais um. Pode continuar. Isso. Aí está, há 15 dias atrás, nessa região onde aquele missionário está fazendo o primeiro batismo. Ali estão 3 candidatos descendo as águas batismais. Há um público, se tiver as outras 2 fotos, aí está, quanta gente assistindo, que cada vez que a igreja vai para um lugar onde há água para fazer batismo, eu já tive a oportunidade de batizar nesse lugar, e é uma bênção a gente entender a palavra de Deus. Deus abençoe, muito grato. Amados, é pena que o relógio não nos espera, mas não existe coisa melhor do que estar na presença do Senhor, fazendo a obra que Ele escolheu. Essa passagem que eu li nesse texto de Mateus capítulo 9, do versículo 35, me chamou a atenção sobre a visão de Jesus. Qual foi a visão
que Jesus teve com a multidão. Quando eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, isso há alguns anos atrás, eu tinha um propósito dentro de mim, que era voltar à minha região para continuar a obra que meu pai havia começado. Mas eu fiz uma oração ao Senhor e Ele me atendeu. E quando chegou nos anos de 96, como eu acabei de dizer, Deus me deu a orientação de voltar pelos mesmos caminhos por onde eu passei com meu pai. Estava comemorando 50 anos de ministério dele. E despertou-me a necessidade de ocupar o meu tempo na obra do Senhor, levando a palavra mesmo à distância. A um Deus chama de cada um de uma forma. A mim Deus me deu condições, a mim e a meus filhos, condições financeiras para que o trabalho pudesse continuar. A outros Deus manda pessoalmente, mas eu louvo a Deus, porque o trabalho que começou em 1996, ele continua florescendo para a glória de Deus. A visão de Jesus, nesse texto que eu acabei de ler, quando nós olhamos assim com os nossos olhos materiais, nós contemplamos a beleza do universo, tudo aquilo que Deus formou. Olhamos para as montanhas, olhamos para os grandes rios, olhamos para o grande mar e contemplamos e nos alegramos, porque foi Deus que fez, e Ele está olhando nos altos céus e contemplando não somente a beleza natural das coisas que Ele fez, mas principalmente a beleza natural do ser humano que Ele criou com um propósito de vida eterna. O pecado alcançou a população, mas um dia Jesus veio a este mundo, e o tempo não nos permite nos alongar, mas eu quero dizer que a visão de Jesus era um pouco diferente da visão que eu e você tem da beleza natural do universo. A visão de Jesus, ela era uma visão que ia alcançar a multidão que estava ao seu redor. A visão de que aqueles que têm Jesus como Salvador é uma visão diferente daqueles que ainda não têm Jesus. Se fôssemos pensar na visão daqueles homens do passado, eles estariam olhando somente para o desenvolvimento cultural, para o desenvolvimento financeiro, tanto lá em Israel como no Egito, como em todas as partes do mundo. Havia assim um olhar através dos reis, através daqueles que estavam no poder, de olhar o crescimento e o quanto estaria rendendo para eles. Porém, quando Jesus ele começa o seu ministério aos 12 anos de idade, ele começa falando da grandeza que é o Pai Celestial para a salvação do homem, para uma vida melhor, uma vida de paz, de gozo e de alegria. E o tempo vai passando e ele inicia o seu ministério anunciando a sua palavra. E nesse texto que eu li, diz que ele está olhando para uma multidão que se encontra como ovelhas desgarradas, mas ele tem a solução. Aleluia! O sentimento de Jesus era pelas multidões. O sentimento de Jesus foi por mim, foi por você, foi por todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Mas que sentimento foi esse? Foi um sentimento de amor, um sentimento que fez com que ele pudesse olhar a multidão e ter compaixão. E Cristo, ele se compadeceu de uma multidão quando ele estava falando
Durante um bom tempo, havia uma grande multidão, e ele olhou para aquela multidão. Quando ele encerra o seu trabalho, ele olha para os seus discípulos e diz: despede essa multidão. E os discípulos olharam para aquela multidão e disseram: mestre, como vamos despedir se não há alimento para eles? Já faz tanto tempo que eles estão conosco. Mas Jesus, aquele que não pode ver e olhar alguém sem ter compaixão, ele olha para aquela multidão e ele resolve o problema em poucos instantes. Aleluia. Oh, aleluia. Se o seu problema está ainda demorando para ser resolvido, nessa noite, Jesus está presente e dizendo: dá-lhe de comer. Aleluia. Aquela multidão foi saciada de pão, mas também foi saciada pela palavra doce que Jesus transmitiu naquele lugar. O texto lido nesta noite falou da grandeza de Jesus, quando Jesus estava olhando a situação daqueles que mais necessitavam. Jesus teve compaixão, e eu quero dizer que nesta noite Jesus está aqui olhando para você com grande compaixão. Mas que compaixão é esta que Jesus está olhando para você? Ele está olhando pela sua alma, para te salvar, para te libertar, para te dar saúde, para te dar a paz de espírito, e com uma promessa de que um dia ele virá buscar esta igreja querida que ele comprou com o seu precioso sangue. E esse versículo diz que, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Compaixão é sentimento por alguém. Você, irmãos, que olharam esse testemunho do pastor Joel, se Deus tocou no seu coração para você ter compaixão da obra missionária, não esqueça de contribuir se você não pode ir. E nessa noite, Deus está presente para dar a nós a alegria de conhecermos a sua palavra. Cristo, Ele conhece o sofrimento do homem. O conhecer não é somente conhecer, Ele conhece e Ele é perdoador. Você que ainda não recebeu a Jesus Cristo como Salvador, Ele nesta noite, Ele está olhando para você com um olhar de compaixão para perdoar os seus pecados e te dar uma nova vida para que você possa continuar alegre e feliz servindo ao Senhor com alegria. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.